Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim conversar com vocês, finalmente sem spoilers, sobre The Heart of Betrayal, da Mary E. Pearson. Chegou o grande momento de eu poder falar dessa história para as pessoas que ainda não leram esse segundo livro, mas que já leram o primeiro, né? Porque se você não leu o primeiro, infelizmente nesse vídeo vão conter alguns spoilers do primeiro livro, então eu sugiro que talvez você assista primeiro a resenha que eu vou deixar aqui no cantinho, que é do primeiro livro dessa trilogia, que é o livro The Kiss of Deception. Então assista primeiro aquela resenha e de repente, se você não se importar com um pouquinho de spoiler, pode assistir essa resenha também. Eu até chamei de resenha, né, gente? Mas foi só a força do hábito, tá? Porque basicamente são só os meus comentários pessoais sobre esses livros. Bom, quem leu o primeiro livro dessa trilogia sabe que ele terminou com a Lia adentrando o reino de Venda como prisioneira. Então, essa história vai basicamente se passar toda em Venda, nesse período em que ela é prisioneira do Comisar, que é o governante de Venda. E os governantes de Venda, eles não são eleitos, eles são meio que pessoas comuns que assassinaram o governante anterior, sabe? Então se você for lá e assassinar o Comisar, você se torna Comisar. Mas nem todo mundo quer ser Comisar, porque é uma responsabilidade muito grande, e a partir do momento que você é Comisar, você pintou um alvo nas suas costas para que venha outra pessoa e tente te tirar do poder, te matando, né? Então pra ser Comisar, a pessoa tem que ser bem fria, bem cruel, bem calculista, bem sem sentimentos mesmo, sabe? Aquela pessoa também bem severa pra governar esse reino, que é um reino, ao ver da Lia, né, na sua opinião, um reino de bárbaros. Porém, com o tempo, ao longo do livro aqui, ela vai percebendo que não é somente um reino de bárbaros em si, que na verdade esse termo cabe em algumas situações para algumas pessoas, mas não para todos. Na verdade, o reino tem muita cultura, tem muita gente que se importa com as pessoas e tem muita coisa mais que, assim, não faz desse reino somente um reino bárbaro, né, como ela estava pensando. E na verdade, ao longo da história também, ela vai descobrindo algumas coisas sobre Morrigan e sobre Venda. Comparando os reinos, ela percebe que Morrigan não é um reino tão maravilhoso, tão louvável quanto ela achava. Apesar de eu imaginar que existe muito mais ainda dessa história a respeito de Morrigan, que a gente vai ver só no terceiro livro. Ou seja, o livro é todo voltado para a fuga da Lia, né, e se ela vai conseguir ou não fugir desse reino e voltar para Morrigan, ou quem sabe até ir para Dalbrek, né, junto com o Raf. E falando em Raf e em relacionamentos, né, a Lia não está mais dividida, né, na verdade eu acho que ela nunca esteve. Ela é apaixonada pelo Raf, mas o Caden, ele começa a ganhar um espacinho no coração dela, no sentido de que ela não admite, ela não diz que está apaixonada por ele, eu imagino que nem esteja, mas ela começa a sentir que ela gosta mesmo dele e tem afeição mesmo por ele. E ele, gente, a gente sabe que ele é, assim, apaixonado, né, profundamente apaixonado por ela, e ele vai tentar ajudar ela de todas as formas, só que a rixa que ele tem com o Raf vai ser um empecilho aí no meio do caminho. Eu sei que a preocupação de muitas pessoas que não gostam muito de livros que tem essa coisa de triângulo amoroso e que tem muito romance, essas coisas assim, eu sei que a preocupação dessas pessoas é não ter ação, não ter as coisas acontecendo, e esse livro é um livro talvez um pouco mais parado do que o primeiro livro mesmo, mas parado no sentido de que ele traz muito mais informação, muito mais conteúdo à história do que o primeiro. Ele traz muito mais informações sobre os reinos, sobre essas coisas mais místicas, as lendas, a questão do dom mesmo é bem mais explorada nesse livro, apesar de não ser completamente explorada, a gente tem mais manifestações do dom. Então é um livro parado nesse sentido, mas o que ele tem de parado até a metade, até um pouco mais da metade, ele tem de devastador no final. Ele realmente surpreende, assim, tem reviravolta no final e, assim, tem muita coisa importante acontecendo no final. Então eu acho que ele vale muito a pena justamente por esse desfecho. Apesar de eu achar que tem muita ponta solta e eu fiquei, assim, cheia de expectativa para que no terceiro livro a autora vá preencher essas lacunas, vai explicar algumas coisas e vai fazer com que as coisas de fato aconteçam ali onde a gente quer que aconteça. Mas resumindo a minha opinião pra vocês aí que estão curiosos em ler ou não o livro, vale super a pena a leitura, principalmente se você já começou essa série, se você já leu o primeiro, vale muito a pena continuar a trilogia, a série. Esse livro me pegou logo nas primeiras páginas, se eu pudesse eu teria devorado em, sei lá, 2, 3 dias, mas eu tive que ficar me segurando aí por conta do diário de leitura, né, por conta do projeto que nós fizemos de leitura conjunta. Eu vou deixar inclusive aqui nos cards, porque se você ainda não leu esse livro, dá tempo ainda de você ler acompanhando o diário de leitura, porque vai estar sempre disponível aqui no canal, então você pode comprar o livro e acompanhar através do diário de leitura. Pra quem gosta de fantasia, romance, aventura, gente, esse livro é excelente porque ele aborda toda
todas essas coisas assim muito bem. Talvez ele aborde até muito mais aventura e romance do que de fato a fantasia, pelo menos até então, mas ainda assim vale muito a pena pra quem gosta desses gêneros assim, porque é um livro assim espetacular que te prende assim do começo ao fim. E eu fiz também resenha escrita lá no blog com várias fotos legais, inclusive com sorteio pra vocês de um exemplar, então não deixem de participar, vou deixar o link aqui nos cards e no box de descrições, corram lá pra participar. E não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!